Olá, Sam. Hoje venho aqui contar o meu relato. Eu me chamo Renan. Atualmente moro no Rio de Janeiro. Porém, o caso que irei contar a seguir aconteceu em Camboinha, município da Paraíba. E o que eu vi naquela noite, todo santo dia peço a Deus para nunca mais ver, pois para mim era uma coisa de outro mundo. Parecia o próprio diabo em pessoa. Bom, foi no ano de 2017. Quando tive o desprazer de ver aquilo. Era mais uma noite normal. Estava a cavalo e indo na casa de um amigo. Porém, no meio do caminho resolvi passar na casa da minha tia, que hoje ela é até falecida. Ana Nery, o seu nome. O lugar onde ela morava se chamava Carandiru, em Cabedelo mesmo. Já era de noite, umas meia-noite e meia por aí mais ou menos. Falei com ela que iria até um município chamado Jacaré, na casa de um amigo. Ela me disse para não ir, pois já era tarde, que o caminho era muito deserto e que poderia ser perigoso para mim. Eu até falei brincando com ela. Disse que perigoso era eu, pois como estava brigado com minha esposa, já estava com raiva e nem me importando muito assim. Falei para minha tia que o que eu encontrasse na frente, eu ia pegar na faca. Pois então, montei no cavalo e saí. Foi quando cheguei numa parte com mata, que inclusive nesse local tem até uma empresa até hoje, onde entra e sai muitos caminhões com lixo, essas coisas que faz pista de rodovias. Pois então, antes de que eu pudesse chegar em frente dessa empresa, passaria por uma rua muito escura, onde de um lado tem muito mato e mangue, e do outro só tem algumas casas. Inclusive do outro lado da linha do trem, tem um município chamado Poço. Pois bem, quando cheguei nesse exato local, o cavalo parou e não queria por nada andar para frente e começou a andar para trás. Eu nunca tinha visto aquele cavalo fazer isso, pois era um cavalo de vaquejada, valente e puxador de boi. Enfim, foi quando percebi que nos matos tinha uma sombra escura da altura de um jegue novo. Aquilo estava me olhando, com os olhos que pareciam fogo. Eu gritei, pois na hora pensei que seria alguém querendo fazer alguma brincadeira comigo. Mas quando gritei, aquela coisa se colocou de pé e veio meio que pulando na minha direção. Não sei explicar direito como ele era, mas era uma coisa inexplicável e muito feia. O seu andar era esquisito. Como não andava normal, ele meio que veio pulando na minha direção. E aquele cheiro de podre logo tomou conta do ar. Era muito forte. Na hora eu nem pensei duas vezes. O cavalo em que estava deu meia volta e começou a correr. Eu olhava para trás e aquele bicho vinha de um jeito muito estranho. E parecia que estava rindo para mim. Naquela noite eu pensei que iria morrer. Mas quando fui chegando perto das casas, no lugar chamado Carandiru, ele parou de me seguir e deu um grito muito feio, que até hoje, quando me lembro, me dá arrepios. Depois do ocorrido, até cheguei a contar para alguns parentes, mas virei motivo de piada. Porém, quando contei para minha tia, ela me falou que o bicho que eu tinha visto era um lobisomem e que por pouco ele não me pegou. Depois que cheguei aqui, nunca mais comentei com ninguém, pois hoje em dia o povo não acredita nessas coisas. Ainda mais aqui no Rio de Janeiro, uma cidade grande. Se eu falar, vão até rir da minha cara. Mas o que vi aquela noite não era coisa desse mundo. Não se parecia com nada que eu já tenha visto. Suas pernas pareciam que estavam quebradas. Seu rosto era todo deformado, como se ele fosse a mistura de alguns animais, além dos seus olhos que eram meio que vermelhos, e seus pelos muito escuros, que chegavam a brilhar com a luz da lua. Nunca mais tive coragem de sair de madrugada em noite de lua cheia, pois aquele bicho até hoje parece que está em minha mente. Sam, por muito tempo assisto o seu canal, mas nunca tive coragem de te escrever, mas aqui está o meu relato.
Saí de Camboinha, pois fiquei com muito medo daquela coisa ir até a minha casa. E ainda hoje, às vezes, sinto como se ele ainda pudesse vir atrás de mim. Boa noite. Olá, Sam. Eu me chamo Jonathan. Moro em São Gabriel do Oeste, que fica no estado do Mato Grosso do Sul. Vim contar um relato que aconteceu com meu avô no ano de 1989. Então, vamos para o relato. Tudo ocorreu em uma fazenda que meu avô morava. Ela era bem perto da cidade. Dava uns 38 quilômetros mais ou menos. Então, em uma noite, meus avós tinham acabado de jantar. Só faltava um empreiteiro, que tinha acabado de chegar para jantar. Então o homem sentou na mesa e minha avó o serviu. Logo depois que ele comeu, saiu para dormir. E após o homem sair, meus avós foram dormir também. Mas foi aí que meu avô percebeu uma movimentação estranha em volta da casa. Ele ouviu como se fosse uma corrente batendo no chão. Rapidamente meu avô saiu para fora de casa para ver o que estava acontecendo. Mas ele viu apenas a cachorrinha que eles tinham, que estava correndo em volta da casa. Ele estava com medo de alguma coisa. Mas foi aí que meu avô achou muito estranho, porque naquela mesma noite a cachorrinha tinha ganhado seus filhotes. E achou mais estranho ainda, porque ela estava acorrentada, mas a sua corrente estava estourada. Então meu avô pegou a cachorrinha e a colocou para dentro de casa. Depois que fez isso, o meu avô escutou uma batida bem forte no chiqueiro dos porcos. Então ele pegou a espingarda que tinha e foi ver o que estava acontecendo. Meu avô, chegando no chiqueiro, não viu nada. Só viu uma tábua de madeira no chão. Mas foi aí que ele ouviu alguma coisa dentro do mato. Aquela coisa estava correndo de um lado para o outro. Dava para ouvir os passos pesados. Então meu avô foi acordar o homem que estava dormindo no galpão e contou para ele o que tinha acontecido. O homem falou para eles irem atrás daquela coisa. Então meu avô e o homem pegaram a carreta do empreiteiro e foram atrás daquele ser. Meu avô falou para o homem que depois que ouviu aquela coisa correndo dentro do mato, aquele ser tinha corrido para dentro da lavoura, que estava bem alta naquela época. Então meu avô, junto com o homem, ficaram rodando a estrada atrás daquela criatura. Porém, depois de muito andar, eles pararam, para o homem fazer as suas necessidades. Então meu avô ficou sozinho na cabine do caminhão. E foi aí que ele percebeu uma movimentação um pouco mais à frente do caminhão. Rapidamente meu avô pediu para o homem voltar. E logo depois que o homem entrou no caminhão, aquela coisa pulou na estrada. O homem e meu avô ficaram aterrorizados com aquele bicho. E meu avô, sem pensar duas vezes, deu um tiro naquela criatura. Mas nem com um tiro o bicho saiu. Então eles deram ré no caminhão e foram embora daquele lugar. Depois que chegaram na fazenda de novo, eles foram para dentro de casa e logo trancaram as portas. Ele contou para minha avó que tinha visto aquela criatura, que tinha orelhas pontudas e grandes, dentes amarelos e pontudos, além de ser muito peludo. Depois que amanheceu,
O meu avô foi ver se os filhotes da cachorra deles ainda estavam lá, mas quando ele viu não tinha mais nenhum. O bicho tinha comido todos e queria devorar a cachorrinha também. Logo eles viram que se tratava de um lobisomem, e foi depois desse ataque que meus avós se mudaram para a cidade e nunca mais viram aquela criatura. Muito obrigado por contar o relato do meu avô, Sam. Boa noite a todos. Olá, boa noite. Eu me chamo Emerson, tenho 52 anos e moro em Fortaleza, que fica no estado do Ceará. Porém, sou natural do interior de Saboeiro, uma outra cidade que também fica no Ceará. Venho aqui para contar da pior coisa que aconteceu na minha vida, quando eu tinha apenas 20 anos, a idade em que eu descobri que meu próprio pai virava um lobisomem. Eu nasci e me criei no interior de Saboeiro. A minha casa era daquelas de taipa e que ficava bem no meio do nada. Nós não tínhamos água encanada e muito menos luz. A água que a gente consumia era de um açude, que ficava bem longe da nossa casa, e a nossa luz era a lamparina. Em minha casa morava eu, meus 2 irmãos caçulas e meus pais. E apesar de tudo ser bem difícil, nós nunca passamos fome e nem ficamos sem ter o que vestir, pois o meu pai era agricultor, plantava milho, melancia, feijão e macaxeira, além de criar alguns porcos e umas galinhas. Já minha mãe era costureira e de tempos em tempos ia vender os seus panos no centro de Saboeiro. Eu sempre acompanhava ela nessa jornada e a gente aproveitava para visitar meus avós, que moravam no centro de lá. E foi numa dessas idas a Saboeiro que eu descobri o segredo macabro do meu pai. Desde pequeno que meus tios, os irmãos de minha mãe, chamavam meu pai de lobisomem. Eu nunca entendi o porquê e achava que era um apelido qualquer, já que meu pai era muito cabeludo. Até que um dia resolvi perguntar aos meus tios o porquê deles chamarem o meu pai de lobisomem, e tive uma resposta que mudou a minha vida. Eu perguntei primeiro ao meu tio João o porquê daquele apelido, e ele então me respondeu: há 30 anos atrás teu pai chegou aqui em Saboeiro, e logo que ele chegou na cidade, começou a aparecer um lobisomem na região, e como ninguém sabia quem ele era, logo começaram a suspeitar que teu pai era que virava lobisomem. Mas a minha irmã, a tua mãe, começou a gostar dele. Com o tempo os dois se casaram e foram morar naquele fim de mundo. E foi depois que ele foi morar lá que aquele bicho parou de aparecer. Eu ouvi aquilo e fiquei um pouco assustado, pois nunca conheci os parentes por parte do meu pai, somente por parte da minha mãe. Meu pai era um total desconhecido sem família. Ele nunca tocou no assunto. Então fui perguntar para meus outros tios o porquê do apelido, e todos eles me contaram a mesma história. Fiquei bastante intrigado com aquilo, pois era do meu pai que eles estavam falando. Naquele dia eu fui para casa com a dúvida na cabeça. Ficava me perguntando o tempo todo se realmente ele era um lobisomem. Seria verdade o que o povo contava sobre ele? Bem, eram dúvidas que me deixavam muito mal, pois meu pai era um homem bom. Trabalhava duro para sustentar a família. Ele não podia ser uma criatura tão mau e cruel. Foi então que decidi vigiar meu pai durante a noite, pois se eu fizesse a pergunta diretamente, ele poderia ficar com raiva de mim, ou então brigar comigo. Então fiquei de vigília para tirar todas as minhas dúvidas. Lá no sertão a gente sempre dormia bem cedo. Às 7 horas já estávamos dormindo,
E nas vigílias descobri que meu pai sempre se acordava à meia-noite. Parecia tudo normal, pois ele ia apenas beber água, ou se não saía de casa para poder mijar no quintal. Já estava começando a achar que os meus tios tinham inventado toda essa história dele virar lobisomem, porque meu pai tinha casado com a irmã deles, mas aquilo estava prestes a mudar. Em uma sexta-feira de lua cheia, o meu pai fez uma coisa que nunca tinha feito antes. Ele saiu apenas de calça e sem chinelos, e ainda trancou a porta de casa por fora, e jogou a chave para dentro da casa, e saiu andando no meio da noite. Eu, com muita curiosidade, fui atrás, e quando saí percebi que a lua brilhava bastante aquela noite, e clareava bem o caminho. Então fui seguindo meu pai, sempre a uma distância boa, para que ele não pudesse me ver. Foi então que meu pai do nada tirou a calça e colocou ela dentro de uma árvore podre que tinha no caminho, e então voltou a andar. Depois de uns 15 minutos, ele chegou a uma casa abandonada que ficava próximo da minha, e lá tinha um antigo chiqueiro de porcos. E foi nesse lugar que tudo aconteceu. O meu pai se jogou no chiqueiro e começou a se rastejar que nem cobra. Depois começou a bolar no chão, de um lado para o outro. Eu até achava que ele estava passando mal, e quase que saí da mata para ajudá-lo. Foi então que comecei a escutar um grunhido misturado com um ronco, que era muito alto. Nessa hora o medo tomou conta de mim, e percebi que meu pai já estava virando um lobisomem, pois ele já não era mais o mesmo. Seu corpo magro e baixo havia mudado totalmente. Estava maior e mais forte. Ele continuava se bolando no chão e urrando daquele jeito macabro. Por medo, eu meti o pé na carreira. Fui para minha casa o mais rápido que pude. E a partir daquele momento eu sabia que os rumores sobre meu pai eram verdade. Quando eu cheguei em casa, logo me deitei. E enquanto tentava dormir, ainda escutava bem longe o uivo daquela coisa. No outro dia pela manhã, meu pai estava normal, capinando no seu roçado. Foi uma época muito difícil para mim, pois tive que conviver com medo, por ter um pai que virava bicho. E toda noite eu acordava de madrugada, com medo daquela coisa invadir a minha casa e tirar a vida de toda a minha família. O tempo então foi se passando. Em 2003, meu pai faleceu de causas naturais. Morreu deitado em sua rede, debaixo do alpendre de casa. Era uma tarde ensolarada. Enterramos ele no chão do cemitério mesmo, já que não tínhamos um túmulo. Mas com o tempo acabamos esquecendo onde seu corpo foi enterrado, pois as pessoas começaram a fazer túmulos e o cemitério foi mudando muito. E talvez no meio disso tudo, fizeram um em cima da onde ele estava enterrado. Bom, o meu pai era um homem trabalhador, vivia para ajudar a família, mas nunca descobrimos da onde ele era e quem realmente ele era. Só sabíamos que seu nome era Severino, e o único defeito que ele tinha era que em noite de lua cheia ele virava um lobisomem. Boa noite. Mário era homem da roça, trabalhador, forte, como só um homem que pega todo dia no cabo da enxada poderia ser. No alto dos seus 1,92 de altura e quase 100 quilos, se dizia o homem mais valente da região.
Poucos eram aqueles que teriam coragem de entrar numa briga com Mário. Contam que em uma noite de São João, após ter vencido dois em uma luta, sua mula de estimação empacou no caminho do sítio em que morava, e que o mesmo, já tomado por algumas várias doses de caninha de alambique, ainda de sangue quente da luta, foi carregando a mula até em casa. Isso é o que o povo conta. O que Mário tinha de convencido e tinha de mulherengo. Já até falou que já foi para a cama com mais de 200 mulheres, e que era homem para uma noite inteira de ousadias. E acho que foi em uma dessas aventuras que ele quase se lascou. Domingão de sol, lá ia ele, short apertado, sem camisa, para bater seu babá. Era a atração das mulheres. Fazia um gol aqui, outro ali, atropelava outro cá, peitava outra acolá. Era o dono do jogo. E realmente quase sempre o time que ele jogava ganhava. E por isso ganhava sempre muita cerveja nas inúmeras apostas que fazia antes do jogo. E foi no derrame desses de cervejas que a trama começou a se desenrolar. Quando bebia Mário, que já era nada modesto, desandava a contar vantagens, o que para muitos era motivo de gozação, mas para alguns era motivo de inveja, afronta, e um desses era o senhor Azevedo, o seu Zefinho como queiram, o dono do único matadouro da cidade e criador de algumas cabeças de gado, homem rico, calado, de poucos ou nenhum amigo, magro, pálido que nem cera, parecia sempre estar doente, embora houvesse época que o mesmo demonstrava uma disposição que causava dúvida sobre o motivo do mesmo. Porém, após alguns dias a aparência de convalescença retornava. Vivia em sua propriedade, a maior da região, onde vivia isolado com sua segunda esposa, moça de 26 anos mais nova que ele, já que os filhos, todos já adultos, tinham se casado ou estavam na faculdade na cidade grande e não aceitavam tal relação. Seu Zefinho tinha uma bronca com Mário, por desconfiar que o mesmo andava se engraçando com sua esposa. E nesse dia, ele e Mário estavam no mesmo local, sendo que Mário já estava bêbado e começava a contar suas histórias. Quando chegou o assunto mulher, seu Zefinho se aproximou e prestou mais atenção ainda no amigo falastrão. Incomodado com tanta soberba, perguntou para o outro se ele não tinha medo dos maridos dessas mulheres todas, o que prontamente foi respondido. Não tenho medo de homem nenhum, ou de qualquer outra coisa que ande ou rasteje por esse mundo de meu Deus. Seu Zefinho ainda indagou que nem tudo que ande ou rasteje por esse mundo são coisas de Deus, que até os tementes a Deus podem se encontrar com bênçãos ou maldições do tinhoso. Mas o outro também tinha resposta para essa. Não existe bênção que se esvaie, ou maldição que não seja quebrada. Ouvindo isso, seu Zefinho foi embora, tinido de ódio. Como alguém poderia não temer as maldições do demo, as injúrias que se escondem pela noite, a sina que aguarda cada um numa dobra de esquina? Ele já tinha sido assim, e hoje ele sabe que até aquele que se levanta todo domingo para assistir à missa e guarda a sexta-feira santa e quaresma, pode ser arrendado pelos descaminhos da besta. Antes de sair, Zefinho mandou que Mário tomasse cuidado com as altas horas e com a luz que guiaria seu caminho até em casa. Como Mário não era nenhum gênio, não entendeu o recado e deu pouco caso. Afinal, o que um nanico raquítico poderia fazer contra ele? Alguns amigos ainda o alertaram que poderia ser alguma ameaça, dor de corno, mas ele nem se importou e continuou a beber. Já eram 23 horas, quando a última garrafa foi devolvida ao balcão e a conta foi pedida. Mário nem precisou coçar o dedo, pois todas foram da aposta ganha. Despediu-se dos amigos e seguiu a caminho de casa com alguns amigos que iriam para a mesma direção. Aos poucos, cada um foi tomando rumo de casa, e ele, como era o que morava mais longe, ficou só. Nem lembrava do conselho, a ameaça de Zefinho. Já passava da meia-noite. A lua ia alta no céu, amarela e redonda, deixando o caminho que não havia iluminação elétrica muito bem iluminado. Seria uma caminhada de mais ou menos 1h30, até a chegada do sítio em que morava, coisa até apreciada,
pois assim deixaria as cervejas pelo caminho em algumas paradas para dar o alívio na bexiga. Tudo foi normal sem contratempo. Chegou em frente ao portão do pequeno sítio em que morava. Notou que os cachorros dos vizinhos estavam agitados e latindo muito. E foi quando chegou próximo de casa que notou alguém deitado, se debatendo em frente à sua porta. Parecia estar passando mal. Ao se aproximar, notou que era alguém conhecido, que era Zefinho. Porém, parecia maior, gemendo, grunhindo, como se tivesse sentindo muita dor. A maldade não veio de imediato, tanto que ele chamou o amigo para saber o que se passava. Zefinho, o que está acontecendo? O mesmo não respondia. Zefinho, o que foi, companheiro? O homem no chão olhou para Mário sem dizer nada e continuou se batendo no chão. E Mário poderia jurar que tinha visto 2 olhos amarelos quando o homem olhou para ele. Os grunhidos já pareciam urros e um forte cheiro de esterco de cavalo começou a ser notado. Parecia que o homem estava se esfregando em esterco de cavalo. Nesse momento a ficha ainda não tinha caído, mas a raiva havia chegado e Mário então esbravejou. Zefinho, levanta daí, sujou minha porta toda de esterco, tá doidando o homem? Foi aí que o esquisito aconteceu. O homem levantou grunhindo, feito capeta, e olhou para Mário de um jeito que fez o valentão gelar. Era Zefinho, e ao mesmo tempo não era, pois Zefinho tinha no máximo uns 60 de altura, e o bichão que ficou de pé em frente ao Mário era maior do que ele. Roupa rasgada, cara esticada, baba na boca, era o retrato do demônio. O bicho olhou para ele e desabalou a correr, quebrando cerca. Na passagem deu um tapaço na pobre mula de estimação, que quebrou o pescoço da bichinha. E na porta do sítio estava lá o Mário, com seus 1,92 de altura e quase 100 quilos, todo urinado de medo. No mesmo dia, pela manhã, o matadouro da cidade foi fechado e o maior sítio da região foi à venda. Seu proprietário nunca mais foi visto. Uns dizem que foi por vergonha, já que a mulher foi uma das muitas que Mário traçou, mas 2 pessoas sabiam o porquê. Um era que Mário, depois do acontecido, mudou da água para o vinho, e sua avó, que procurada pelo neto para contar o fato da madrugada passada, contou sobre suas desconfianças. Ela era moradora antiga da região, e causos como esses de vez em vez aconteciam. Ela disse que ele sem querer tinha desencantado um lobisomem, que quando você chama o nome do desinfeliz 3 vezes, quebra o encanto, e que por vergonha daquele que o desencantou, quase sempre a pessoa que sofre da sina foge da região, que por ser praticamente vizinha do sítio de Zefinho, lembra que uma vez, ele, Zefinho, ao sair de casa à noite para caçar jaguatirica, foi atacado por um bicho que ele dizia ser maior que um urso. Ela mesma foi chamada para rezar no homem, que já se fazia moribundo, que dormiu nos braços da morte, e no outro dia já estava forte como um garrote, que sempre em dia de lua cheia o rosto corava. A vigorosidade se apresentava, mas, quando a lua minguava, ele minguava junto. A velha também percebeu que sua esposa em certas épocas, sempre na lua cheia viajava, retornando só em outra lua. Animais da região sumiam e que com o tempo paravam de sumir. Porém, às vezes ouvia os berros de bois e vacas da criação de Zefinho durante a noite. Parecia até que ele tinha 2 criações, uma para comercializar e outra para consumo próprio, mas que nunca imaginou que seria esse tipo de consumo, e que na noite do acontecido o neto tinha dado muita sorte, pois como era dia santo, estava acontecendo uma procissão que em primeiro lugar foi na casa do infeliz, que recebeu o povo muito mal, como se tivesse incomodado. A procissão depois se dirigiu até a casa do caseiro, ficando lá até às 11 horas. Sendo assim, o bicho não conseguiu se transformar, pois as orações, rezas e a imagem de Nossa Senhora seguraram a mandinga do lobisomem. Se não fosse isso, o bicho já transformado é que estaria esperando por ele. Zefinho nunca mais apareceu. Mário passou a ser homem sério e ainda mais trabalhador do que já era. Não perdia uma procissão em dias santos, e até hoje, antes de abrir o portão do sítio,
Repara bem se nada tem de errado e ora para a proteção da sua casa, porque vai lá saber, até mesmo aquele que teme a Deus, vai às missas e respeita as novenas, pode ser visitado pelas enconjuras do diabo. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.